Atenção, revisão da vida toda, direto do escritório da Paulista. Tudo sobre os novos embargos opostos pela CNTM, Confederação Nacional dos Trabalhadores Metalúrgicos. Separei algumas perguntas que os senhores e as senhoras fizeram nos comentários. Então, muito obrigado por participar dessa luta pelo direito dos aposentados. Manifeste a sua voz, a sua opinião, comente em todos os vídeos Revisão da Vida Toda já. E já quero saber qual a sua opinião sobre como o governo está lidando com o direito dos aposentados em geral e também, mais especificamente, na revisão da vida toda. Eu quero saber a sua opinião nos comentários, porque são os senhores que fazem essa revisão e os direitos irem para frente. A gente precisa do apoio do povo. Lembra quando a gente lotou essa Paulista aqui por mais de 3 vezes? Liderança do Medeiros, que fundou, inclusive, a CNTM, Confederação Nacional dos Trabalhadores Metalúrgicos, que opôs esse recurso a favor dos aposentados. Então, separei algumas perguntas. O que são os terceiros embargos de declaração opostos pela CNTM na ADI 2111? Vamos lá. Já parto do pressuposto que a senhora e o senhor já saibam o que se trata a ADI 2111. É aquela ação que foi protocolada em 99, já estava adormecida há anos e o STF utilizou de manobra jurídica para reverter a revisão da vida toda, que é o tema 1102. É o recurso extraordinário e o tema 1102, tá? Aí eles quiseram dar aquela forçada de barra, né, para não dizer outra coisa, e incluíram como objeto do julgamento a revisão da vida toda na ADI 2111, mas ela tratava de alguns dispositivos da mesma lei, mas ela jamais pediu para que a regra de julho de 94 em diante fosse aplicada de forma cogente, como definiram alguns ministros, tá certo? Então, esses terceiros embargos de declaração é um recurso a favor dos aposentados. Os embargos de declaração, eles têm hipóteses bem definidas para serem opostos. Eles precisam suprir uma omissão, uma contradição, uma obscuridade ou um erro material, tá? Então, não é um novo recurso para rediscutir o mérito. E é justamente por isso que, no tema 1102, os embargos de declaração foram opostos pelo INSS, mas a gente sabe, né, pessoal, não podem ir para frente porque eles não podem mudar o mérito da decisão. Já na ADI 2111, o que está sendo discutido é um trecho bem interessante. Como a decisão de mérito da ADI 2111 foi contrária aos aposentados, então o que o recurso ele quer reverter ou pelo menos amenizar os efeitos dessa decisão na ADI. Então ficaria restrito a quem tenha entrado com a ação, quem tenha ação judicial. Então, nessa hipótese da ADI 2111, que tenta minimizar o dano, né? A decisão foi ruim. Então, esses recursos tentam minimizar esse dano, tentam restringir um pouco essa manobra do STF para garantir pelo menos a segurança jurídica de quem já tivesse entrado com a ação. Então, a segunda pergunta, né, o que os aposentados precisam fazer com seus processos? Precisam ficar de olho, né? Abre o número do seu processo. Se o seu advogado não te passou, pede o número do seu processo e você vai conseguir, né, consultar. Existe uma consulta pública para cada um dos TRFs, Tribunais Regionais Federais, né? Temos 6 regiões no país e você precisa descobrir de qual região pertence, né? Já fiz alguns vídeos mostrando, mas é super simples também no Google. Você fala, PR, pertence a qual TRF? Aí vai aparecer TRF da 3ª região e tudo mais, tá? Pede para o seu advogado o número do processo. Se não estiver satisfeito, quiser uma segunda opinião ou quiser uma análise completa de outras revisões, você pode chamar no WhatsApp 61 985220420. Só clicar no link do comentário fixado, tá? Mas é o que eu falo. Por que a CNTM apresentou esses embargos mesmo após o julgamento da modulação? Essa aqui é outra pergunta muito interessante. Pessoal, decisão, vamos lá, numa linha do tempo aqui.
Decisão da ADI 2111, ruim para os aposentados, ok. Primeiros embargos de declaração na ADI, sem avanços. Segundos embargos de declaração, avançamos na modulação de efeitos. Os ministros do STF reconheceram a boa-fé objetiva dos aposentados que entraram com processos, né? Então, você pode ser condenado por má-fé quando você fica atrasando o processo, que é o que o INSS fica fazendo, quando você fica contando mentira no processo, que é o que o INSS está fazendo. Já os aposentados não. Os aposentados entraram com essas ações, primeiro acreditando na segurança jurídica. Por quê? STJ já julgou de forma unânime a favor e STF, em dezembro de 2022, em plenário físico, em frente às câmeras, também decretou a vitória dos aposentados. Então, você, ao procurar o Poder Judiciário, você entrou respaldado pelos pedidos da lei, fez cálculos, fundamentou seu pedido e também apresentou a jurisprudência, STJ e STF. Então você teve a boa-fé, você não entrou para tumultuar, você entrou para receber o seu direito daquilo que você já contribuiu. E o julgamento dos segundos embargos já reconheceram isso. Tanto é que na hora da modulação de efeitos, ela foi um pouco tímida, mas ela resguardou já, pelo menos, né, já tivemos esse avanço. Tivemos, eu digo nós assim, pessoal, nós, todo mundo que está lutando a favor dos aposentados, tá, pessoal? Não quero ficar, não, é todo mundo aqui que está lutando. Nós, eu digo, lado dos aposentados. Nós conseguimos esse avanço, tá? E por que não? Por que não? Os terceiros embargos de declaração, a gente conseguir avançar ainda mais na modulação de efeitos. Por que não? Além disso, existe uma questão de tempo no tema 1102. Nós sabemos que em setembro o Barroso vai deixar de ser presidente do STF e vai passar a faixa para o Edson Fachin, é isso mesmo, a quem eu tive honra de ter sido aluno na minha pós-graduação, em uma das minhas pós-graduações. Então, pessoal, o Fachin, ele é um defensor ferrenho, um defensor incansável do direito dos aposentados, e ele já mostrou isso em diversas hipóteses, inclusive já tendo sido voto vencido, e ele, para diversos dispositivos da reforma da Previdência de 2019, né, teve um julgamento no STF, e o Fachin votou contra essa reforma da Previdência, votou a favor do direito dos aposentados, mesmo tendo sido vencido, né? Então isso mostra que ele tem independência, ele tem essa coragem de ir contra tudo e contra todos, se for o que ele acredita. E o que ele acredita no direito constitucional, inclusive foi a minha pós-graduação, foi de direito constitucional, e ele acredita também no direito dos aposentados, que tanto contribuíram para esse país. Então, ele sendo presidente, Alexandre de Moraes vai ser vice-presidente do STF, então a gente consegue ganhar esse tempo aí até setembro com o pedido de vista que a Carmen Lúcia apresentou no tema 1102. Via de regra, pedido de vista tem prazo de 90 dias, aí fica uma discussão, né? Tem gente que fala dias úteis ou dias corridos, na prática temos visto aí praticamente dias corridos sendo aplicados, dias úteis para prazos processuais em geral, né? Mas nessa parte do pedido de vista, pelo que nós temos acompanhado, tem aparecido aí o prazo de dias corridos, mas eu alerto também que em julho teremos recesso forense e, via de regra, não deve correr o prazo de 90 dias ao longo de julho, por causa do recesso forense, tá? Embora alguns ministros continuem trabalhando, mas a gente ganharia ainda mais tempo até ter certeza que o Edson Fachin vai já estar como presidente do STF. E para quem vem acompanhando há mais tempo, viu que presidente do STF não é só, assim, processualmente falando, ele tem um poder muito grande. Primeiro que ele define a pauta. Isso já é um poder muito grande. Imagina você definir qual processo que vai ser julgado hoje, amanhã, o que vem primeiro na pauta, o que vem por último. Se você quer tirar algum da pauta, você tira, né? E vimos, inclusive eu estive presente em todas as sessões de julgamento da revisão da vida toda no STF, e a gente viu, pessoal, que o Barroso realmente é uma vontade muito grande, né, de votar contra a revisão da vida toda, e inclusive interpelando outros ministros, quase que como se estivesse, parece, pegando um depoimento, assim, perguntando, não, mas e a revisão da vida toda e tudo mais. Então, a gente viu essa vontade, né? É o posicionamento dele,
né? O que eu acho que, assim, votar, cada um vota do jeito que quiser. Mas, né, aí eu acho que ele até passou um pouco do ponto, falo isso respeitosamente e falo isso sobre as atitudes só dentro do plenário físico e do virtual, mas não falo nada, né? Ninguém está falando nada da pessoa dos ministros. Então, ganhando esse tempo, Fachin vai ter um poder muito grande. Alexandre de Moraes vai ser o vice, precisamos, né? O Alexandre de Moraes sempre votou a favor dos aposentados, só no último voto deu uma alterada, mas em breve, com certeza, já deve voltar para o eixo, para os trilhos, e a gente confia nisso. As outras dúvidas que estão aparecendo, eu também vou comentando. Não esqueça do projeto de lei, pessoal, que eu também vou fazer um vídeo só sobre projeto de lei, para você entender melhor, tá? Como que pode funcionar, as vantagens, algumas desvantagens, mas principalmente saiba que a gente tem que atirar todas as flechas que nós tivermos. Se nós temos uma flecha aqui no contexto jurídico, vamos utilizá-la. Temos uma flecha na ADI 2111, temos uma flecha no tema 1102 e temos uma flecha também na via legislativa, criando um projeto de lei que pode até ser mais rápido, Eu vou falar sobre as vantagens do projeto de lei também. Apoie a ideia legislativa, a gente precisa de mais de 20 mil assinaturas aí, e até para eu poder chegar lá no Congresso, bater de frente com os deputados, senadores, mostrar a causa dos aposentados. Imagina eu chegar lá e mostrar 1.200 assinaturas? Não, aí não, a gente precisa de pelo menos 20 mil, tá certo? Que Deus te abençoe e até a próxima.